O evangelho de hoje começa com Jesus fazendo uma pergunta, que não é uma pergunta, atenção, informativa. Ele não está coletando dados para decidir o próximo passo, porque a opinião dos homens não tem o menor poder de alterar quem ele é, nem o que vai fazer a seguir. Ele é Deus, conhece os corações, sabe exatamente o que cada um vai responder antes de abrir a boca. Então, por que perguntar? Porque a pergunta não busca informação, ela busca confissão. Existe uma diferença teológica enorme entre o que se diz por aí sobre Jesus e o que cada um pessoalmente é capaz de professar com a própria boca. A primeira coisa é a fama. É a opinião emprestada, ouvida, repassada de boca em boca. Sempre uma tentativa de encaixar o desconhecido numa gaveta já conhecida. A segunda é a fé. É o ato pessoal, livre, que custa a quem o pronuncia. E o evangelho de hoje, minha gente, é literalmente a passagem de uma coisa para outra. E a igreja nasce exatamente nessa virada. Reparem na cena, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. E isso aqui não é um detalhe turístico, viu? É teologia pura. Porque Cesareia de Filipe era uma cidade entupida de poder e de deuses. Um templo dedicado ao deus Pan, um santuário de mármore branco erguido em honra ao imperador César, daí o nome Cesareia. O lugar onde o mundo gritava em pedra e em ouro: o poder é isto, a divindade é isto. E é ali, debaixo daquele cenário de propaganda imperial, que Jesus começa com a pergunta mais segura, a que não compromete ninguém: quem dizem os homens que eu sou? Quem eu sou na boca dos homens? E os discípulos respondem com uma lista do boato. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Reparem que nenhuma dessas respostas é hostil, são até elogiosas, porque esses são grandes homens, são profetas. Mas olhem bem o que elas têm em comum. Todas encaixam Jesus dentro de uma categoria que já existia. Um profeta a mais na fila dos profetas. Isso é fama. É bonita, é uma resposta respeitosa e completamente segura, porque não compromete quem a repete. Mas Jesus não se contenta com isso. Ele vira-se para os 12 e crava a pergunta que ninguém pode responder por procuração: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, sem citar ninguém, sem se esconder atrás do andam dizendo, responde com a própria boca: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Olhem que coisa impressionante. O grego aqui usa uma expressão profunda, é o Messias, é o Filho do Deus vivente. Por favor, atenção nisso. Não é somente o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, do Deus vivente. Não dos deuses de mármore de Cesareia, que não respiram, que não amam, que não morrem, mas o Deus vivo. E Jesus responde com uma frase que é quase um abraço: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai. Quer dizer, Pedro, isso que saiu da sua boca não foi mérito seu, mas foi dom. Mas, atenção, precisava ser dito por você, Pedro, com a sua própria voz, para virar fundamento. Entendam, minha gente, a verdadeira fé não é uma conquista do nosso intelecto ou da nossa estabilidade emocional. A fé é um nocaute da graça sobre as nossas certezas. A fé, muitas vezes, nos tira o chão, exatamente para nos dar a certeza de que o Senhor nos coloca o chão. E é exatamente aqui que Jesus faz um trocadilho tão famoso: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, pedra. Vejam que coisa, porque essa é a parte que a gente esquece.
sobre quem é que Jesus vai construir a igreja. Sobre o homem mais instável dos 12. Pedro é aquele que afunda no mar porque duvidou, minha gente. Que tira a espada na hora errada, que promete morrer junto e 3 horas depois jura que nem conhece o sujeito. Esse é o currículo da nossa pedra. Se a igreja dependesse da firmeza emocional de Pedro, vamos ser honestos aqui, teria ruído no primeiro galo cantando. Teria ruído. Mas aqui está o ponto que desmonta toda a nossa lógica mundana, todo o nosso mundanismo. Nós vivemos numa cultura obcecada pelo self-made. O sujeito que se fez sozinho, o vencedor, o empreendedor da própria vida. Aquele que põe no perfil, só devo o meu sucesso ao meu esforço. A modernidade adora o currículo, adora capital social, adora consenso de multidão, adora no fundo a fama. E Jesus, na maior contramão possível, escolhe um pecador impulsivo e analfabeto em teologia. E escolhe também um outro, Paulo, que era literalmente um perseguidor, um homem que segurava os casacos de quem apedrejava cristãos. Pense comigo, que setor de recursos humanos contrataria essa dupla? Essa que a igreja elegeu como as pilastras, como as colunas da igreja. Um covarde que negou e um fanático que matava. E é exatamente com esses dois e com essa confissão pessoal de cada um que Jesus levanta a igreja que atravessou 20 séculos. Porque é disso que se trata a festa de hoje, viu, minha gente? Pedro e Paulo são tão diferentes que chegam a ser opostos. Pedro é o pescador da Galileia, o homem simples, o da intuição do coração. Paulo é um intelectual de Tarso, o fariseu formado nos melhores doutores, o homem da argumentação rigorosa. Pedro tropeça na fé e se levanta pela misericórdia. Paulo é derrubado do cavalo e cega para enxergar. Um representa a unidade, a rocha, a continuidade. O outro a missão, a fronteira, o ardor que não cabe dentro de muro nenhum. E a igreja, que coisa linda. A igreja precisa dos dois. Precisa da rocha e do fogo. Precisa de quem fica e de quem vai. Quando a tradição os celebra juntos no mesmo dia, ela está dizendo uma coisa muito profunda. Santidade não tem forma única. Deus não fabrica santos em série. Não, não. Deus chama cada um com sua história, com sua vida, com seus pecados, com suas virtudes, com suas grandezas. Deixe-me contar aqui sobre o fim dessa história, porque ela é comovente. Diz a tradição que os dois foram martirizados em Roma, na perseguição de Nero, por volta do ano 64 ou 67. Sempre há esses 3 anos aí que ficaram meio que perdidos na história. E que Pedro, condenado à cruz como mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E por quê? Porque Pedro se julgou indigno de morrer da mesma forma que Cristo. Olhem a distância percorrida por esse homem. O mesmo Pedro que um dia, apavorado diante de uma criada, disse: "Não conheço esse homem", agora pede para morrer de ponta cabeça por amor a esse mesmo homem. O medo virou coragem, a negação virou confissão, a carne fraca virou rocha. E isso, meus irmãos, não foi força de vontade, mas foi a graça trabalhando num barro disposto a se deixar moldar. E Paulo é um cidadão romano que teve o privilégio da decapitação e nos deixou antes aquela frase que é o resumo da vida cristã inteira: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Atenção que ele não disse venci, reparem. Ele disse guardei, porque a fé, minha gente, a fé não é um troféu que a gente conquista. A fé é um tesouro que a gente custodia, que a gente protege com as mãos em concha, para o vento da época não apagar. Pois bem, e o que tudo isso tem a ver com a sua segunda-feira de manhã? Tudo. Porque a pergunta de Cesareia de Filipe continua de pé.
e ela é endereçada a todos nós neste domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? O vós destrói o anonimato confortável da multidão. Porque quantas vezes na nossa vida nós também nos sentimos assim, escondidos atrás da opinião dos outros, da fé da nossa avó, da teologia do padre da paróquia, do que os outros nos disseram de Deus. Mas Jesus não se contenta com isso. Ele quer o seu coração, Ele quer ouvir de você. E confessá-lo hoje no mundo que acha graça de quem reza, que trata o cristão como peça de museu, é um pequeno martírio cotidiano. Sem leão, sem cruz, só o medo miúdo de ser visto como antiquado numa roda de conversa. Algo que toca profundamente o coração aqui é que Jesus derruba Paulo do cavalo, metafórica e literalmente, no caminho de Damasco. A luz de Cristo cega Paulo para que ele pare de olhar para os seus próprios méritos e comece a olhar para a gratuidade da salvação. O que isso nos ensina é que seja você um pecador impulsivo, que vive escorregando como Pedro, ou um sujeito certinho, cartesiano, controlador e orgulhoso como Paulo, a pedagogia de Deus é a mesma. A rendição ao escândalo da cruz. Por fim, o Evangelho nos convida a olhar para o futuro com uma esperança inabalável. Jesus termina o Evangelho de hoje fazendo uma promessa maravilhosa a Pedro e a todos nós. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A expressão grega, as portas do Hades, do reino da morte, significa o poder da destruição, do nada, do pânico, não vai se sobrepor, prevalecer contra ela. Meus irmãos, confiemos que não importa quão obscuro o mundo pareça, não importa quantas vezes a igreja sofra por causa dos pecados dos seus membros, porque somos feitos do mesmo barro de Simão, o Senhor sustenta a sua obra. A rocha não racha, porque foi soldada com o sangue do Cordeiro. Que São Pedro nos empreste suas lágrimas de arrependimento e seu amor apaixonado. Que São Paulo nos empreste sua inteligência submetida a Cristo e seu ardor missionário. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, interceda por nós para que possamos confessar com a boca e com a vida: Tu és o Cristo, o sentido da nossa existência. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, estamos finalizando o mês de junho. No próximo domingo celebraremos o 14º domingo do tempo comum. Eu peço que você compartilhe o nosso episódio com seus amigos, com seus familiares. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. A todos, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.